A gente cumprimenta todos os que estão em casa, todos aqui presentes. É a quarta terça-feira do mês, então a gente tem o dia do tratamento espiritual, né? E hoje, para fazer a apresentação de estudo que preparou, a gente tem o Alexandre. Mas alguém quer fazer a oração de abertura? Alguém se dá? Então, a gente faz. Quer, Nicolau? Não. Então, a gente fecha os olhos. Busca trazer a respiração de uma forma bem suave, compassada, de modo que a nossa energia também entre no estado de suavidade, de compasso, de ritmo. Nós inspiramos e expiramos com tranquilidade. E assim a gente eleva nosso pensamento ao divino amigo Mestre Jesus, que nos abençoe nesses dias de trabalho, que abençoe todos aqui presentes, todos que estão de alguma forma conectados conosco, e todo aquele que estiver assistindo a isso em algum outro momento, que também sinta a energia das bênçãos, que sempre vem do mais alto, que sempre vem do plano espiritual e nos auxilia, nunca estamos sós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Acho que o som ficou, mas ele pode ficar melhor ali. Pode vir. Vamos lá? Boa noite. Hoje, para mim, é um dia especial. Eu queria, assim, antes de mais nada, agradecer que está aqui minha mãezinha, minha tia, né, minha irmã. E todos vocês que também, assim, a gente faz parte de uma mesma família. Hein? Tá? Então, eu sempre fico muito feliz quando tenho a oportunidade de vir falar aqui com vocês, porque é uma oportunidade que eu tenho de compartilhar os meus pensamentos. Tá? Eu sou uma pessoa que eu realmente fico ruminando muitas coisas, né? Assim, acho que a vida interior da gente ela é muito intensa. E falar é uma coisa que é terapêutica, né? Então, eu queria começar agradecendo mais uma vez, entendeu? A companhia de vocês aqui, vocês estarem aqui dispostos a estudar comigo, né? Estudar com a gente aqui do centro, um pouquinho do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Então, hoje eu queria começar a falar uma coisa que, assim, foi uma conversa com meu irmão que me inspirou essa conversa de hoje. Que eu vou fazer. Né? Ele não sabe disso, mas ele está sabendo agora. E, assim, é sempre importante a gente falar o óbvio. Né? Assim, isso é de um... Assim, às vezes a coisa é tão evidente que a gente deixa de perceber. Né? Cai no automático, a gente não, assim, para de não dar atenção para aquilo que está fazendo. Né? E é importante, às vezes, a gente se perguntar, tentar chegar no espírito daquilo que a gente faz, né? Entender assim, o que nos move, né? Assim, o que a gente vem fazer aqui. Então, eu sempre falo isso, né? Então, hoje eu acho que assim, o que a gente a pergunta, o que eu gostaria de falar é sobre a origem do que a gente faz, assim, sobre o que é o espiritismo. Né? Então, eu gostaria de abordar três questões, né? Assim, o que é o espiritismo? Né? Um conceito fundamental da doutrina espírita, que é a ideia de reencarnação, e como Jesus abordou essa ideia na época em que ele esteve presente aqui no planeta. Né? Se ele falou sobre espiritismo e, sobretudo, sobre reencarnação. Né? Então, assim, o que é o espiritismo? Eu não sei se vocês, quando vêm aqui, já receberam esse tipo de questionamento de algum amigo, de um vizinho, de um parente, né? Assim, o que é isso, né? O espiritismo, ele é uma doutrina, né? É um conjunto de ensinamentos que foi transmitido por seres imateriais, que são os espíritos,
por meio de médiums, que são pessoas, são os médiums, né? Pessoas dotadas de faculdades especiais, as faculdades essas que permitem que os médiums percebam com mais clareza a influência dos espíritos, né? E esses ensinamentos eles foram passados através dos médiums com a finalidade de esclarecer, de orientar a humanidade encarnada sobre a realidade da vida extracorpórea. Tá? Agora, o espiritismo ele é uma religião, né? Alguém já se perguntou isso? Né? É um novo código de conduta? Então, eu vou dar a minha interpretação. Eu acho que não. Tá? Então, eu estou falando por mim. Tá? Porque, assim, existem 5 grandes religiões no mundo. Tá? São as 5 principais. É o cristianismo, o islamismo, né? O hinduísmo, o budismo e... Hã? Não, o catolicismo é uma religião cristã. Tá? Nós, espíritas, somos cristãos também. Os evangélicos, eles são cristãos, né? A outra religião é o judaísmo. Tá? Então, essas são as 5 grandes, são as 5 principais, né? E se você for ver, o que o Espiritismo trouxe foi, na verdade, né, foi, ele veio para explicar aquilo, como se dá o contato do mundo espiritual com o mundo físico, como ocorre essa interação. E a gente vai perceber, né, a presença do Espiritismo, dos conceitos espíritas, em qualquer religião. Então, ele não trouxe uma moral nova, ele não trouxe um novo código de conduta. Se a gente for ver, todas as manifestações espíritas que a gente estuda, principalmente nos livros do Allan Kardec e nos livros do Chico Xavier, né, eles falam sempre que a referência moral, né, da humanidade é Jesus Cristo. Então, o Allan Kardec, a gente observa isso nos livros do Allan Kardec, a gente vai observar isso também nos livros do Chico Xavier. São as grandes referências, né, que a gente tem do Espiritismo. Então, o que o Espiritismo vem falar? Né? Ele endossa todos os ensinamentos de Jesus, né? E ele explica como que consideram as curas, né? As conversas que Jesus teve que na época eram chamados de demônios, com as pessoas que estavam possuídas, né? Que, na verdade, o que a gente chama, a gente entende isso hoje em dia? Que eram pessoas obsidiadas, né? Então, e assim, como é que foi feito, então, essa transmissão desse conhecimento? O Allan Kardec, né, ele foi um francês que, no ano de 1857, ele fez um compilado, né, no primeiro livro dele, sobre o Espiritismo, que chamava o Livro dos Espíritos, que é um conjunto assim, ele reuniu todos os ensinamentos, né, que vieram através dos médiuns, vieram por meio dos médiuns, através dos espíritos, né, numa forma de perguntas e respostas, né? E aí, o que a gente consegue depreender? Se a gente fosse fazer um resumão desse livro, o Livro dos Espíritos, é o livro que a gente estuda aqui toda terça-feira do mês, né? Hoje é a quarta, mas é terça, né? Por isso. A quarta, terça-feira. Hoje é a quarta, mas é terça, né? É que é a quarta, terça-feira. A quarta, terça-feira. Então, foi o que a gente estudou na semana passada, né? Foi o que a gente fez na semana passada. E ele fez, então, uma forma de perguntas e respostas. Se a gente fosse fazer um resumo, assim, ó, bem rapidamente, para a gente poder falar assim, ó, o que é o Espiritismo, tipo assim, resumir aquele livro, que é o que a gente vem fazendo aqui, né? Assim, são mais de 1000 perguntas, né? E respostas. E vocês vão, o que ele fala exatamente? Tá? Então, vai lá. Ó. Existe um Deus único, onipotente, onipresente, onisciente, eterno, imutável, soberanamente justo e bom. Esses são muitos atributos, né? Então, assim, o que é onipotente? Que pode tudo. O que é onisciente? Que sabe tudo. O que é onipresente? Que está em todo lugar. Exatamente. Né? Eterno, quer dizer, sempre existiu, sempre vai existir. Imutável.
Ele não muda. Por quê? Porque já é perfeito. E agora a parte mais bacana. Soberanamente justo e bom. O que significa isso, soberanamente? Soberanamente quer dizer de forma absoluta, sem limite. Então, a bondade e a justiça divinas, elas não encontram limites. Veja bem, aqui tem uma diferença. Esse Deus é o Deus cristão. É o Deus que Jesus apresentou para o povo judeu. Porque até então, o Deus judaico era um Deus que castigava, era um Deus autoritário, um Deus punitivo. Jesus veio para essa mensagem. É a mensagem que está no livro dos Espíritos. É como os Espíritos descrevem o Deus, na forma que Jesus apresentou ele para a humanidade. Então, você vê, não tem nada de novo no reino da Dinamarca. Né? É aquilo que a gente já conhece. Esse Deus, foi ele quem criou o universo e tudo o que está contido nele. Tá? Os espíritos, que são os seres imateriais, e os seres materiais. Né? Os seres vivos. Os, os seres vivos e os objetos inanimados. Então, ele criou tudo isso. Né? O mundo espiritual, agora, assim, os próximos dois conceitos, eles são profundos. Assim, eu acho que assim, vale a pena a gente parar para pensar. Ó. O mundo espiritual é o mundo normal. Então, ele é pré-existente, né? E sobrevivente a tudo. E a existência dele não está condicionada à existência do mundo material. Então, o mundo espiritual é o mundo normal. Essa afirmação é uma afirmação forte. O mundo espiritual é o mundo normal. Tá? O mundo material é um mundo passageiro. Ele poderia deixar de existir ou jamais ter existido, sem por isso afetar a existência do mundo espiritual. Olha só, aqui essas duas frases elas são fortes e elas se relacionam. Então, os grandes cientistas da humanidade, os grandes cientistas da humanidade, os grandes pensadores, eles foram grandes porque eles conseguiram enxergar além do óbvio. Então, assim, Galileu Galilei foi genial porque ele percebeu que a Terra não era o centro do universo. A Terra girava em torno do Sol. E isso é contra-intuitivo. Percebeu que a Terra, né, a Terra, ela não é plana, ela é redonda. Veja bem, isso também é contra-intuitivo, porque assim, ó, se a gente pegar se tiver algum engenheiro aqui, né, um matemático, né, se a gente pegar uma curva, né, a gente pegar um trecho muito grande de uma linha curva, aquele trecho um trecho muito pequeno de uma linha curva, ele vai parecer uma reta. É por isso que a gente acha que a Terra é plana, mas ela não é, ela é redonda. Né? Quer dizer, ele conseguiu ver além. O Einstein, por que ele é tão falado? Porque ele percebeu que o tempo passa diferente, dependendo da velocidade que a gente está. Isso é totalmente contraintuitivo, porque o tempo passa igual. Uma hora do meu relógio deveria ser igual a hora do relógio de todo mundo. O Einstein percebeu que não é assim. E olha só o que os espíritos estão falando aqui. Ó. O mundo espiritual é um mundo normal. A gente tende a enxergar a vida de acordo com as experiências que a gente tem. Como a gente está vivendo uma experiência encarnada, o que a gente acha? Que o normal é ser encarnado. Mas os espíritos disseram, não é. Isso aqui é a exceção. Nós estamos encarnados por uma necessidade nossa de aprendizado. Então, isso foi uma grande sacada. Então, aqui a gente tem uma novidade. Por isso Jesus dizia, o meu reino não é desse mundo. Eu falei, cara, esse mundo é passageiro. Por isso Jesus dizia, não acumulem tesouros na terra, porque não é aqui a vida. Nossos tesouros são outros. Por isso Jesus dizia, procura primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Veja bem, né? Então, o que ele está falando aqui? Né? Ele está corroborando, mais uma vez, tá, em acordo com o Evangelho, com as lições de Jesus, porém,
é uma coisa pouco intuitiva. Quer dizer, a gente acha, às vezes, eu não sei se vocês já perceberam, às vezes as pessoas falam assim, poxa vida, eu tive uma experiência espiritual, eu tive uma vivência, né? Quem é do interior vai falar diferente, não, eu tive um vivimento, né? Assim, poxa vida, um vivimento, né? Nossa, eu sonhei com meu pai, né? Que já morreu, eu vi a minha mãe, que já não está mais aqui, né? Eu tive um sentimento diferente, eu percebi que tal pessoa morreu, né? Então, a gente fala assim, eu tive uma experiência espiritual, né? Mas eu sou uma pessoa material. E o que o Espírito está dizendo? Ele falou, não, está errado. Nós não somos pessoas, seres materiais que eventualmente têm uma experiência espiritual. Não. Nós somos seres espirituais, vivendo uma experiência material, que é temporária, passageira e finita. Tá? Vai chegar uma época em que a gente não vai mais ter essa necessidade. Tá? Então, o que mais que os espíritos falaram? Né? Ó, que o homem é um espírito encarnado. Tá? E o corpo é apenas um envoltório do espírito. Tá? Então, o homem encarnado é formado por três partes. Tá? O corpo físico, que é o corpo material, né? Igualzinho aos animais, que é animado pelo mesmo princípio vital. A alma ou o espírito, então alma e espírito aqui é usado como sinônimo, tá? A alma está encarnada no corpo material. E existe um elo de ligação entre a alma e o espírito, entre a alma ou o espírito e o corpo material, que como é que é o nome? É o perispírito. Exatamente. O perispírito é um corpo semimaterial, fluídico, muito mais sutil. Tá? E esse corpo, né, quando o homem morre, quando o corpo físico morre, o corpo material morre, o espírito conserva esse corpo semimaterial. E esse corpo ele pode ser visto proposital ou acidentalmente. Tá? É por isso que a gente fala, poxa, parece que eu vi a pessoa que já faleceu. O que você está vendo? O perispírito, tá? O corpo fluídico. Esse perispírito, tá? Esse corpo fluídico, é o corpo que é tratado aqui nas sessões de tratamento, quando vem a equipe médica. Tá? Quando a gente adoece da alma, quando a gente age em desacordo com as leis de Deus, o primeiro corpo que adoecer é o corpo fluídico. E com o passar do tempo, se a gente não se cura, o corpo físico vai expressar essa doença. Quando a gente recebe tratamento, o corpo que é tratado é o corpo perispiritual. Tá? E se ele se cura, a tendência é que essa cura se manifeste também no corpo físico. Agora, para o corpo perispiritual se curar, é necessário o quê? Que a alma se cure. Por isso é tão importante a gente estudar o Evangelho. Por isso é tão importante a gente entender quais são as nossas condutas que estão em desacordo com as leis de Deus, com as leis divinas. É daí a importância. É por isso que toda vez que Jesus curava alguém, o que ele falava? Vá e não peque mais. Quer dizer, existe alguma coisa diferente aqui do Espiritismo que não esteja no cristianismo? Então, assim, ó, o Espiritismo está contido dentro do cristianismo. Ele é menor. O que a gente tem que ter em conta, que o que a gente faz aqui é se evangelizar. Isso é o mais importante. Tudo mais é pronto-socorro. Então, quando a gente vem auxiliar os nossos amigos perdidos na ignorância, isso é pronto-socorro. Quando a gente vem se tratar porque está com o corpo físico adoecido, isso é pronto-socorro. Tá? Agora, o tratamento real é o processo nosso de estudo do Evangelho. É a palestra, são as leituras, é o Evangelho no lar. Né? É a prece em casa. Não tem nada mais importante, não tem nada mais saudável do que uma família que faz uma oração em grupo em casa. Se reúne para orar. Isso é um hábito que
muda a energia da casa, muda a vibração da família. Eu fico aqui sempre emocionado quando eu vejo as famílias vindo aqui. Então, assim, principalmente as crianças. Tá? Eu acho isso assim uma coisa maravilhosa. Assim, assim, vocês estão, todo mundo aqui, vocês estão de parabéns, viu? Mãe, pai, tá? Contente que a minha família vem aqui também e considero vocês também a nossa família aqui. Tá? Então, o que acontece? O que mais que tem no livro dos Espíritos? Ó, os Espíritos não são iguais. Nem em moralidade, nem em conhecimento, nem em poder, nem em sabedoria. Eles pertencem a diferentes classes. Tá? Os Espíritos perfeitos são aqueles que já se libertaram dos vícios que são característicos da humanidade. E eles vão ser reconhecidos pelo seu conhecimento, pela sua bondade e pela sua proximidade a Deus. Todos os demais espíritos, eles vão se afastando desse estado de perfeição das demais categorias espíritas. Até que você chegue nos espíritos malvados ou levianos, né? São, na verdade, não são malvados de verdade, eles são ignorantes. E a gente tem várias gradações entre os dois extremos. Né? Somos nós. Tá? Ninguém aqui é malvado de verdade e aqui não tem nenhum santo. Aliás, a gente está muito mais no começo do que no final. Tá? Né? E aí, aqui, poxa vida, eu esqueci de ligar o cronômetro. Tá? Então, aqui é o seguinte, ó, os espíritos eles não vão permanecer perpetuamente na mesma categoria. Eles vão progredindo constantemente, né, até para passar por todas as diferentes categorias, os diferentes graus da classificação dos espíritos, desde os mais ignorantes até os perfeitos. E aqui vem a grande sacada. Então, assim, como é que os espíritos se melhoram? Fazem para melhorar. Então, qual que é o principal mecanismo para a melhora do espírito? A reencarnação. Então, assim, é aqui que a gente aprende de verdade, porque aqui a gente sofre, aqui a gente pede perdão, aqui a gente conversa, aqui a gente tenta se entender com quem a gente convive, tá? A encarnação, ela vai ser imposta a uns espíritos como expiação e a outros como missão. Então, tem um espírito que vem aqui para passar por prova. Tem espírito que vem aqui para poder ajudar os espíritos que estão passando por prova. Tá? Então, a vida material é uma prova que os espíritos têm que suportar repetidamente, até que eles atinjam a mais absoluta perfeição moral. Uma vez que você já aprendeu tudo que tinha para aprender, não precisa mais reencarnar. Os espíritos eles não reencarnam sempre no mesmo planeta, sempre no mesmo mundo. Jesus disse: há muitas moradas na casa do meu pai. O que ele estava dizendo? Conforme a gente vai melhorando, a gente passa de classe. Tá? A gente muda de escola. A Terra é uma escola? É uma escola. Mas que tipo de escola que a Terra é? É um hospital-escola. É isso que ela é. Por quê? Porque nós ainda somos doentes da alma. A gente ainda tem os vícios que são característicos dos espíritos imperfeitos. Orgulho, vaidade, egoísmo, prepotência, ódio, tá? Paixões, inveja. Tá? Então, aqui, por isso é um mundo de provas e expiações, porque é um hospital-escola. Assim, quando tiver já se libertado disso, a gente vai para outra escola, uma melhor que essa. Tá? Mas, por enquanto, nós estamos aqui. Né? E eu, mais uma vez, eu fico contente de ter aqui meus colegas de classe. Né? Tá? É um prazer, se eu puder, eu quero estar aqui ainda em muitas encarnações com vocês. Tá? E principalmente você, viu, Luizinho? Tá?
Então, assim, após a morte do corpo físico, a alma ela conserva a sua individualidade. Ó. Isso é uma coisa legal. Então, assim, ó, o que isso quer dizer? Né? A gente não deixa de ser a gente quando morre. A gente continua sendo a gente. A gente só perdeu o corpo. De novo, aqui, essa afirmação ela parece ser inocente, né? Mas ela não é. Alguém aqui já se lamentou? Falou assim, poxa vida, né? Que bobagem que eu fiz. Que bobagem. Poxa vida. Se eu soubesse disso quando eu era mais novo, não teria feito tudo ajuda dessa maneira. Pois bem, Quase ninguém. você... Quase ninguém, né? Então, pois é. Você vai ser mais novo de novo. E com essa experiência. Só que com um corpo diferente. Essa é... Hã? Só que assim, a chance é grande porque assim, a gente tende a repetir padrão de comportamento. É isso que é o difícil, né? É quebrar o padrão de comportamento. A gente tentar olhar para dentro e entender quem a gente é, eu fico pensando assim, o que que eu realmente mudei de quando eu nasci? Porque eu me acho tão parecido, eu sou mais velho, né? Mas é bom. Não. A gente não Cara, sabe. igual quando eu nasci, né? Então. Exatamente. Eu, mas quando eu nasci, pelo menos a mamãe falava assim, ó, que bonitinho, né? Falar isso. Ela fala, mas ó, que bonitinho, né? Então, assim, o que que acontece? A gente consegue aproveitar essas experiências, né? E assim, as existências corpóreas, elas são sempre progressivas, né? O espírito nunca retrocede. Isso é outra coisa sensacional. A gente não anda para trás. Então, ó, olha só que bacana. Então, atenção para essa informação. Espírito não dá ré. Tá? O espírito não dá ré. O que acontece é que a gente pode não avançar, a gente estaciona, mas ré a gente não dá, a gente não anda para trás, né? Agora, a velocidade do nosso progresso ele vai depender muito, muito mais do nosso esforço pessoal, né? Então, por isso que existem espíritos que caminham mais rápido, tá? E esse caminho mais rápido, o que que acontece, né? Ele normalmente volta para ajudar quem tá na retaguarda. Por quê? Né? Tem uma frase maravilhosa de um filme que chama Na Natureza Selvagem. Alguém já viu esse filme? Não? É um filme bacana. Tá? O rapaz ele sai para se aventurar, ele acaba fazendo uma bobagem e morre. Né? E aí encontra um diário dele e ele faz as viagens dele sozinho. E no final, quando ele está para morrer, ele escreve no diário. Isso é real. Ó. A felicidade só é real quando compartilhada. É por isso que, graças a Deus, a gente tem os nossos anjinhos da guarda. São pessoas que são provavelmente espíritos familiares, que conviveram com a gente, já conseguiram progredir e estão ajudando a gente nesse processo. Por quê? Porque é muito ruim. Para isso sozinho deve ser chato, né? Deve ser chato. Como é que Então, vai contar? bom. Como é que vai contar que tá tão bom? Exato, vai contar para quem, né? Claro, exatamente. Então tá. Vai dar uma Ó, bola. então, o que mais que o Allan Kardec fala? Né? Os espíritos, o Allan Kardec não fala. Na verdade, quem fala são os espíritos. E o Allan Kardec colocou lá no livro dele, né? No livro dos espíritos. Tal. Que os espíritos exercem ação incessante sobre o mundo moral e sobre o mundo físico. Eles vão atuar sobre a matéria e sobre o pensamento. E são uma das forças da natureza. É o que a gente tem estudado, né? Assim, a influência dos espíritos no nosso comportamento, nos nossos pensamentos. A gente sofre a influência. E a gente vai atrair para próximo da gente os espíritos que nos são afins, que pensam parecido com a gente, que têm vontades semelhantes. Então a gente precisa tomar cuidado com aquilo que pensa, com aquilo que deseja, com aquilo que quer, com o jeito que age. Porque a gente recebe essa influência o tempo todo. Os espíritos bons vão aconselhar que a gente tenha boas ações, vão ajudar a gente a passar pelas provas da vida com coragem e resignação.
os espíritos malvados, eles vão nos impelir para o mal, porque para eles é uma satisfação ver a gente falhar, porque a gente se assemelha a eles. Então, assim, ninguém quer ficar sozinho, nem quem é bom, nem quem é ruim. Tá? Alguma novidade aqui, assim, é o que Jesus falou, assim, olha, é por isso que ele disse, ó, quando duas ou mais pessoas estiverem presentes em meu nome, falando em meu nome, lá eu também vou estar presente. Por que que ele falou isso? É exatamente assim, ó. É essa aqui a ideia. Tá? Ele termina dizendo, ó, os espíritos podem se manifestar espontaneamente por invocação, e eles são atraídos na razão da simpatia que eles inspiram a natureza do homem moral que eles evocam. Então, assim, o espírito pode aparecer espontaneamente ou por invocado. Tá? Aí, assim, Jesus falou em algum momento sobre reencarnação no Evangelho, né? Ele falou. Em qual situação? Né? Exatamente como eu falei isso. Então, no Evangelho de João, no capítulo 3, versículos 1 ao 12, o apóstolo João, evangelista, né, ele vai narrar, não João evangelista, o João escreveu o Evangelho, né? Ele vai narrar o encontro de Jesus com Nicodemos. E aí, quem era Nicodemos, né? Nicodemos era uma figura política religiosa da sociedade judaica. Era uma pessoa muito importante, né? E o que que acontece, né? O Nicodemos, ele, assim, as pessoas da a elite judaica, assim, era desconfiada de Jesus, né? Por quê? Porque Jesus era uma pessoa que tinha muita ascendência sobre a população, tinha muitos seguidores. E quem tem voz, quem tem seguidor, né, tem influência. Eles tinham medo que Jesus liderasse algum tipo de motim, né, algum tipo de levante popular. Então, o que acontece? O Nicodemos, ele foi procurar Jesus, mas não foi à luz do dia, ele foi à noite. O que está escrito lá, né, no Evangelho? Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Olha lá. Aí, Nicodemos tem um momento de uma Rousseff aqui, né? Ó. Assim, como é que ele pergunta para ela assim, ó, se a pasta de dente saiu do tubo, como é que ele pode voltar? Né? Ela falou, ó, em resposta, o que Nicodemos pergunta? Ó, como alguém pode nascer de novo sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Só faltou falar assim, aí, né? Respondeu Jesus. Digo-lhe a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Então, aqui, o primeiro Espírito é com letra maiúscula. Tá? O segundo é com letra minúscula. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito. É necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Ó, você vê que esse parágrafo, essa conversa, ela é toda simbólica, né? Então é difícil da gente, se a gente não parar para pensar, é difícil entender o que exatamente Jesus estava querendo dizer. Ó. É toda metafórica. Então, assim, qual a ideia que está contida por trás desses símbolos todos? Né? Ó, como ele diz, ó, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Água aqui é tomada como símbolo da vida material, né? E do Espírito, né? Quem nasce do Espírito é nascido do Espírito de Deus, é criado por Deus. Ó, o que nasce da carne é carne, quer dizer, quem gera, o pai e a mãe, gera o corpo. Tá? E o corpo físico é um instrumento material. Mas o que nasce do Espírito com letra maiúscula, quer dizer, que nasce de Deus, é o Espírito. Então, o Espírito do homem vem do Espírito de Deus. Ó, aí, de novo, ó, não se surpreenda pelo fato de eu ter dito.
é necessário que vocês nasçam de novo. Quer dizer, Jesus reforça, é a terceira vez que ele diz a mesma coisa. Fala, olha, eu estou tentando falar, você não está entendendo. Eu estou tentando falar, eu estou repetindo, e não estou só repetindo, estou repetindo de novo. Né? Mas era um hábito dentro dos judeus para você reafirmar um propósito, um acontecimento, você tinha que fazer por 3 vezes a mesma coisa. Bacana, eu não sabia disso. Aí assim, ó, o vento sopra onde quer, ó, isso é bonito, né? Ó. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. O que Deus está dizendo? Assim, olha, o Espírito eu coloco aonde eu acho que ele tem que estar. Então, assim, a gente está onde devia estar. A gente nasce na família que tem que nascer. A gente vai encontrar as pessoas que tem que encontrar. É isso que Jesus está dizendo. Então, pergunta a Nicodemos, como pode ser isso? Aí disse Jesus, você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Você vê, é Jesus perdendo a paciência. Né? Assim, você não vai Mas entender. já vem falar com ele escondido. À noite, atrapalha meu sonho, atrapalha meu sonho. Pô. Ainda te esquece, né? No horário da novela, né? Não, então, atrapalhou na novela. Exatamente. Então, o que acontece? O Nicodemos, o que ele era? Né? Quando ele fala, ele era uma autoridade entre os judeus. Toda autoridade naquela época, entre os judeus, era uma autoridade política, mas também religiosa. Então, Nicodemos reconhecia Jesus como mestre, porque ele falava de Deus. Jesus diz, você é mestre também. Então, assim, ele está dizendo, você ensina assuntos religiosos. Você não parou para pensar nisso ainda? Dentro do judaísmo existia o conceito de ressurreição. Só que você olha, só que não é o corpo que ressuscita, né? Não é o mesmo corpo. Na verdade, o espírito ele nasce de novo, mas em outro corpo. Assim, ó, a ideia já existia lá, ela só era mal compreendida. Aí o que Jesus fala? Ó? Aí a gente vai se perguntar, poxa vida, mas se era assim, por que Jesus então já não falou do espiritismo na época? Aí a explicação. Vem a continuação da passagem do Evangelho. Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei das coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar das coisas celestiais? Olha só. Aqui, o que eu imagino nessa, o que Jesus está dizendo aqui? Né? Alguém já se pergunta, se a gente encontrasse Jesus aqui, o que você ia perguntar para ele? Alguém já se perguntou isso? Eu não. Não. Quando a gente tem uma pessoa muito esperta perto da gente, que a gente fala assim, o que a gente vai perguntar? Eu tô morto, eu não estou aqui mais na Terra. Você perguntou Jesus, né? Não, não estou mais na Terra. Se tiver alguém muito esperto perto da gente, não é o que a gente vai fazer? A gente vai pedir um conselho. Fala assim, e sobre o que a gente vai perguntar? Sobre problemas do dia a dia. Então, assim, ó, ô fulano, pô, cara, eu briguei com meu irmão, cara, o que eu faço, né? Ó, um colega do trabalho comigo tá tentando me dar uma rasteira, tá tentando me enganar, tá tentando pegar o meu lugar. Pô, tô tendo uma disputa de herança. O que eu faço na situação? O que acontece? Meu, você vai perguntar de coisas triviais. Eu acredito que os apóstolos e as pessoas da época faziam esse tipo de pergunta para Jesus. Eu estou pensando, tá? Assim, eu acredito isso daí. E aí, o que Jesus falava? Só uma coisa. Os apóstolos falaram para Jesus. Peraí, Nicolau, não está ouvindo. Não, tudo bem. Tinha gente dizendo que ele era Elias. E aí ele disse assim: Elias já veio e ninguém reconheceu. Quero João. E os apóstolos sacaram que era João Batista. Então, mais uma vez, Jesus falou de reencarnação. Exatamente. Ô, Nicola, eu só tentei não colocar, eu não coloquei essa passagem aqui, porque senão vai ficar muito longo, né? Acabei me Eu estendendo. acabei deixando muito longo. Eu vou terminar já. Assim. Então, o que acontece? Jesus falava o seguinte, eu falei assim, olha,
Jesus responde, fala, pô, eu falei para vocês de coisas terrenas e vocês não acreditaram. Imagina se eu for falar das coisas celestiais. Eu falo, não dava para falar. Então Jesus ele teve que adequar a mensagem dele para a época. Ele teve que adequar para a época. Até hoje é difícil a gente entender, porque Jesus falou o quê? De perdão, de humildade, né? De amor, fraternidade, coisas desse tipo, né? E aí, mas ele previu, né? Ele avisou que ia chegar, né? Que ele ia enviar a doutrina espírita. Quando? Também. No Evangelho de João, também, no capítulo 14, versículos 15, 16, 17 e 26. Então, assim, Porta-voz. se vós me amais, guardai os meus mandamentos, e eu pedirei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não vem e não conhece, mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque permanecerá convosco e estará entre vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará relembrar tudo aquilo que vos tenho dito. Quer dizer, vai relembrar a minha mensagem, o meu evangelho. Esse Consolador é a doutrina espírita. Por isso que ele que foi feito através de espíritos, que pegam as informações. Então, gente, muito obrigado pela paciência, tá, pela companhia de vocês. Assim, foi um prazer estar aqui com vocês. Minha gratidão a todos vocês, aos nossos amigos espirituais, tá? Sim, pela oportunidade da gente estar podendo conversar sobre isso, né? Que Jesus ilumina todos nós. Democrática. Sabe? Democraticamente decidido. Por favor. Queridos, boa noite. Vamos elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus. E nós vamos agradecer por esse momento tão amado, por esse momento tão elevado, em que podemos aprender juntos, com amor, com alegria, de maneira leve, de forma genuinamente cristã. Mestre Jesus, muito obrigada por esse momento, por estarmos todos juntos, nós encarnados e os nossos amados desencarnados também. E nós pedimos, Mestre Jesus, que essa noite seja abençoada, que tenhamos muita luz, que todos nós aqui possamos ser instrumentos do seu amor e da sua paz. Seja uma semana de muita reflexão, que seja uma noite de leveza, de reflexão em família. Obrigada, Mestre Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que assim seja. Queridos, uma boa noite, uma ótima semana para vocês, fiquem com Deus e até a próxima terça-feira. Boa noite, até a próxima terça para todos. Um grande abraço.